Hoje eu vou falar sobre os erros comuns que nós brasileiros, precisamos prestar mais atenção para não cometermos esses erros. O primeiro erro clássico é o erro do verbo have. Por conta da interferência da tradução, nós acabamos usando have para tudo, porque em português a gente usa have em várias situações. Por exemplo, eu tenho 20 anos. É o verbo have. Se você fizer uma tradução assim ao pé da letra. Só que falar a idade em inglês eu uso o verbo to be. Então eu falo I am 20 years old. Outra coisa são as expressões que nós usamos have. Aí ao contrário, você vem em inglês e quer traduzir para português. Have breakfast é tomar o café da manhã. Eu traduzo tomar o café da manhã, mas quando eu tenho a expressão é com have. Have breakfast. Aí eu tenho as outras expressões para as outras refeições do dia. Have lunch, have dinner, have a snack. Aliás, com relação ao have a snack, podemos fazer mais um comentário, que é, como que eu falo lanchinho em inglês? Muitas pessoas, pela similaridade da palavra, acham que lunch é lanche, mas lunch é almoço. O lanchinho da tarde seria um light meal, seria um snack, tipo um salgadinho. Então, existe também essa questão do que a gente chama de false friends, que são os falsos cognatos, palavras que parecem uma coisa, mas são outras. Ainda na linha dos falsos cognatos, também devido à tradução, nós podemos encontrar uma outra questão que é no ter a intenção. Né? Muitas pessoas falam, I pretend to be a doctor. I pretend to be a doctor significa eu finjo ser um médico. Se você quer dizer eu pretendo, eu tenho a intenção de ser um médico, você diz I intend to be a doctor. Uma outra questão, também muito importante, é a questão de posse. Eu falo, o anel da Isabel, Isabel's ring. Então eu passo para frente quem possui e para trás o que é possuído. Só que isso só acontece com pessoas. E se eu quisesse falar os preços do Carrefour? Carrefour não é pessoa. Então, eu torno Carrefour um adjetivo. Então, eu falo Carrefour Prices. E isso é importante também para a gente ver a questão da ordem das palavras na língua. Porque muitas vezes as pessoas acabam seguindo na ordem comum do português e acabam falando price of the Carrefour. Geralmente desconfie dessas frases que tem of, porque são interferências do português. A maioria das interferências que nós temos, dos erros comuns, são interferências referentes a essas questões de tradução. Por isso que é importante que nós possamos usar a língua na língua. Não tentemos entender exatamente os significados em português, porque isso pode ser muito desastroso. Uma outra coisa que eu quero mencionar é o mais ou menos. Como que você fala mais ou menos em inglês? Quando nós estamos falando de números, nós falamos more or less. How many people are there at the class? More or less 10 people. E se a pessoa pergunta para você, como você está hoje? How are you today? So. Então, so é uma opção para more or less, mas de forma solta, não dentro de uma frase. E se você fosse falar, eu não estou muito bem? I'm not that good. Ok? Então, percebe? Tem algumas coisas que a gente precisa adequar, principalmente com relação às traduções. Mas existem também
particularidades que são da nossa língua, a parte da tradução, mas que a gente busca aplicar no inglês. Eu não gosto muito de falar coisas erradas, mas eu vou falar aqui porque eu preciso que você entenda de uma vez por todas a questão de pronúncias em inglês. Você sabia que em inglês as pessoas aprendem a ler através dos sons? Elas não são alfabetizadas silabicamente como nós. Então, por exemplo, uma palavra que nós olhamos assim, de bate-pronto, a gente olha e fala: nossa, essa palavra tem 5 sílabas. Pode ser que em inglês ela só tenha 2, porque a gente trabalha as questões de som. Então, um erro clássico na pronúncia é as pessoas falarem comfortable. Por que elas falam comfortable? Porque elas dividem a palavra em sílabas. Como que se pronuncia essa palavra? Comfortable. Comfortable. Percebe que se eu não tenho essa noção da sílaba, eu sempre vou aplicar nas palavras uma pronúncia referente ao que eu conheço da minha língua. Mas agora você já sabe que quando você olhar para uma palavra, você precisa estudar essa palavra e pensar, ela não é silábica. Uma outra coisa, também, eu não posso olhar para a palavra e pensar, comfortable, eu pronuncio table porque escreve da mesma forma que mesa, que é table. Não posso, porque nem sempre aquela palavra que escreve da mesma forma, ela tem a ver com a original. Então, também é uma coisa que eu preciso estar atento, ok? Espero que essas dicas venham a contribuir com você, com o seu desenvolvimento. Se você tiver mais alguma questão, deixa aí nos comentários. Acesse as minhas redes sociais, siga, que vem muita novidade por aí. Se inscreva no meu canal, recomenda para um amigo também que está precisando melhorar o inglês. Um abraço.